Bom, e para fechar o ano e analisar o atual cenário da economia brasileira e também falar desse novo indicador do Banco Central, a gente conversa agora com o colunista do CNN Money, Aod Cunha. Aod, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. É interessante observar o PIX como sendo uma proxy da atividade econômica. É confiável? Dá para entender a quantas anda a economia, a atividade, com base na movimentação do capital pela economia? Boa tarde, Naka. Prazer falar contigo de novo aqui na CNN, quem nos assiste. Eu acho que é uma informação boa, relevante, até pelo aumento de volume de captação dessa informação que o PIX tem representado, né? Praticamente todo mundo usa hoje, e isso então ela é uma amostra representativa e, como foi comentado anteriormente, ela é mais rápida, né? Uma coleta mais rápida. Mas eu acho que vai ter que se ter ainda um tempo de maturação estatística, porque os dados, quando são divulgados do IBGE, ainda que demorem mais tempo, eles consolidam uma série de transações de consumo, investimento, gastos do governo, com um tratamento estatístico adequado e já consolidado há muito tempo. Né? Então, eu acho que é uma informação relevante e à medida que vai se ter essa informação ao longo do tempo, comparada com a informação gerada pelo IBGE do PIB, com os seus diferentes agregados, incluindo o consumo, a gente vai poder, ao longo do tempo, ver o quanto antecedente, o quanto ela informa antes em relação ao que é divulgado pelo IBGE. E a Aod é interessante porque a economia ela funciona de uma maneira complexa diante dos indicadores, e os indicadores também estão cada vez mais ricos na sua frequência, na sua natureza. Como é que é analisar a economia em 2025 diante de uma caixa de ferramentas muito diferente do que a gente tinha 10, 20, 30 anos atrás? Nós temos mais informações, muito mais informações mais rápidas. Essas informações mais rápidas, elas permitem também, né, uma granularidade, uma especificidade. Eu quero descer em categorias específicas de consumo, em regiões, em cidades, em bairros. Esse é um mundo todo novo de muita capacidade de processamento de informações. Então, a gente tem muito mais detalhes. Ter mais acesso a essas informações e muito mais detalhes provavelmente não mude a natureza do ciclo, da trajetória econômica, que continua baseada nas decisões de pessoas, de indivíduos, de empresários, de consumidores, de governo. E essa natureza humana das decisões, que é movida por incentivos, preço, taxa de juros, inflação, PIB, ela não muda tão rápido, não muda nessa velocidade da tecnologia. Mas essa tecnologia hoje, ela permite isso, permite que a gente tenha mais confiança nas informações, mais velocidade de acesso a essas informações e nós consigamos olhar para informações mais específicas, mais detalhadas, para segmentos, para setores, para regiões de um determinado país, estado, município. Ou seja, o filme continua sendo o mesmo, porque o filme ele é constituído dos bons e velhos indicadores tradicionais, mas talvez a gente consiga ver agora em HD, assim, no mínimo detalhe de um segmento, de uma geografia. Isso é a riqueza dos indicadores. Aod, hoje é a última sexta-feira útil para muita gente do ano. Eu queria te ouvir sobre o ano que está terminando também. A gente começou o ano de 2025 com um tom mais pessimista do que me parece terminar o ano. A economia brasileira acabou surpreendendo positivamente durante os últimos meses? Eu creio que sim, Naka, se nós formos comparar com o que eram as expectativas no início do ano. Vamos lembrar que, por exemplo, taxa de câmbio, dólar, na virada do ano, né, com a incerteza do pacote fiscal do governo, o governo dizendo que ia fazer uma coisa, mas aí anunciando a isenção do imposto de renda, sem ter a fonte de receita. No cenário externo, Trump com o tarifaço.
dólar a 6,25, né? Teve um recuo enorme de lá para cá, todo esse ambiente eu acho que ficou um pouco menos carregado, então se chega melhor. Isso que não significa que nós não tenhamos desafios para o próximo ano, continuam sendo os mesmos. Déficit fiscal, a dúvida sobre como é que o governo vai conduzir a política fiscal, taxa de juros ainda bastante alta, apesar da inflação ter recuado, ela ainda está longe da meta. Mas, de uma maneira geral, eu diria que se nós olharmos os últimos 3 anos no Brasil, se a gente olha para o relatório Focus, as previsões do início do ano, em todos os últimos 3 anos a gente começou com uma estimativa de PIB, de crescimento econômico, que acabou sendo maior no final do ano, né? Taxa de juros está alta, ela põe essa dúvida em relação para o próximo ano, mas nesses últimos 3 anos o Brasil cresceu mais do que se esperava no início do ano. Isso é sustentável para frente? E parece que em algum momento a gente vai chegar para essa discussão, principalmente no tema fiscal e como fazer a taxa de juros reduzir, porque agora, neste final de ano, nesse segundo semestre, a gente começa a ter indicadores que essa política monetária, os juros mais altos, começam a impactar, sim, a dinâmica de crescimento, o consumo das famílias e, portanto, talvez no próximo ano a gente tenha efetivamente um crescimento econômico mais baixo do que nós tivemos nesses últimos anos. E essa surpresa para cima da atividade durante o tempo, né, durante a evolução dos últimos anos, será que tem alguma coisa de produtividade, de eficiência na economia brasileira que ainda não está sendo capturada de maneira com muita eficiência pelos modelos matemáticos, Aode? Eu acho que sim, Naka. Eu acho que sim, a minha opinião, né? É uma grande discussão e nós não temos assim uma série mais longa, consolidada, talvez, para estimar com mais clareza alguns fatores que, na minha opinião, conceitualmente, o que diz a boa teoria macroeconômica, talvez nós estejamos captando alguns efeitos de incremento de produtividade de reformas feitas lá atrás. A própria independência do Banco Central. O Banco Central, com todos os ataques, pressões, tem conseguido manter uma independência, começou a conseguir reduzir projeção de inflação, apesar dessa taxa de juros alta. Nós tivemos reformas no mercado de trabalho, reforma trabalhista, o mercado de trabalho parece ser mais flexível depois dessa reforma. Nós tivemos uma série de ações de modernização nas regulamentações de leis de concessões, né, vindo lá desde o governo Temer. Eu acho que tudo isso tem impacto, lógico, na produtividade. A gente talvez não consiga capturar no detalhe quanto que é de produtividade e o quanto que tem, efetivamente, tem de impulso fiscal. O governo, esse último ciclo, expandiu gastos, isso tem efeito de aumento de consumo, aumento de gastos, que gera, durante algum tempo, crescimento. Então, eu diria que eu nem acho, né, quando a gente olha aparentemente para esses dados brutos, esse crescimento nem é só expansão fiscal e nem é só, evidentemente, aumento de produtividade das reformas. Mas dá uma pista boa, na minha opinião, que se o Brasil insistir em reformas pró-aumento de produtividade, acho que vem um pouco aí de reforma tributária, vai gerar um pouco isso. Se o Brasil conseguir avançar num acordo comercial com a União Europeia, é outra fonte de aumento de produtividade, esse é o caminho para o Brasil conseguir crescer mais por mais tempo. E se a gente for olhar, ainda para encerrar o ano de 2025, se for para apontar para um preço em 2025, Aode, eu peço desculpa de te pegar assim no sopetão, tem algum preço que te chamou muito a atenção neste ano de 2025? Sim, uma sugestão, terá sido o dólar o grande preço do ano de 2025? Eu tenho falado isso seguidamente, Naka, concordo que é o dólar. Nós começamos um ano com dólar a 6,20, 6,25, né? Estamos indo para um dólar aí a 5,40, 5,50, é muita variação, né? Nós estamos falando de mais de 20% aí de variação. É uma variável muito importante, não só para a economia e para a inflação, para preços de alimentos. E isso, efetivamente, também num cenário eleitoral daqui até o próximo ano, que vai impactar variáveis e expectativas econômicas, na minha opinião, vai continuar sendo uma variável muito importante. Eu não tenho dúvida que o dólar chama atenção. E aí tem uma série de componentes, né? Você tem um diferencial de taxa de juros entre Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos agora com uma nova redução de taxa de juros, Brasil com 15%, de mais de 11% de diferencial de taxa de juros, que evidentemente afeta a taxa de câmbio também. Então, a taxa de câmbio
para mim, vai continuar sendo uma variável muito relevante para a política econômica, para o cenário eleitoral e para a relação entre esses dois cenários. E agora já falamos bastante de 2025, vamos falar um pouquinho de 2026. E eu queria te ouvir especialmente sobre contas públicas, porque o Congresso acabou de aprovar o orçamento do ano que vem, tem aquele superávit prometido de 34 bilhões de reais ali, mas com um monte de coisa fora do arcabouço, então, na prática, ele conta muito pouco, quase nada. E o governo não dá nenhuma pista, nenhum sinal de que vai tomar alguma medida mais profunda relacionada às contas públicas. Isso só deve vir mesmo depois das eleições presidenciais. Será que 2026 vai ser um ano da marmota nas contas públicas, Aod? Eu não tenho certeza sobre esse ponto. Eu acho que vai ser um ano onde nós não veremos um ajuste fiscal mais significativo. O que nós podemos ter é um intervalo entre um cumprimento de meta fiscal de novo dentro desse arcabouço, da mesma forma que nós vimos esse ano, o que significa, como você falou, várias despesas começam a ficar fora. E mesmo assim, isso foi obtido com aumento de arrecadação, mas a despesa continua subindo. Isso seria um cenário, né, marmota, sim, por dizer, mas tem um outro cenário também, que é, eventualmente, uma disputa eleitoral mais acirrada, empurrar o governo para mais gastos. Né? E aí eu acho que agravaria, espero que isso não ocorra, agravaria o cenário para 2027. O cenário para 2027, independente de quem ganha as eleições, para mim, vai ser um cenário muito desafiador. Ele é muito desafiador porque quando a gente olha a composição das contas públicas, o que está aumentando mais, e muita coisa está aumentando na área da previdência social, de gasto social, vão ter temas difíceis que vão ter que ser abordados em algum momento, como a questão do reajuste real do salário mínimo, eventualmente mesmo uma nova discussão de reforma previdenciária, com uma nova idade mínima, limite para aposentadoria, todos temas que muito provavelmente talvez não sejam abordados nas eleições por nenhum dos candidatos, mas que vão precisar ser enfrentados a partir de 2027. E pensando só em 26 ainda, essa possibilidade de, a depender da pesquisa eleitoral, o governo pode cogitar abrir ou não a torneirinha de gastos públicos. O fato de o ministro Fernando Haddad já ter anunciado a sua saída a partir do mês de fevereiro, e ainda sem sabermos quem ocupará este posto a partir daí, te gera alguma preocupação do tipo, Fernando Haddad nunca foi o nome desejado pelo mercado financeiro, mas de alguma maneira ali fez o papel de goleiro para tentar impedir um ataque fiscal ainda maior, o comprometimento ainda maior das contas públicas. A troca do ministro te gera preocupação, Aod? Nós vamos ter que ver efetivamente quem vai assumir, né, no lugar. Gera alguma preocupação, sim, porque é um pouco como você falou, né? Apesar de um resultado fiscal, trajetória de dívida pública, enfim, somatório do fiscal, não sei o que tem agradado mais quem gostaria de ver um cenário mais sólido. No resumo das contas, houve uma série de pressões de governo e aparentemente quem segurou um pouco mais foi o ministro Haddad. Uma saída dele agora, mesmo que se indique um técnico, né, algum dos executivos do Ministério da Fazenda, mais técnico, a gente sabe que a função do ministro da Fazenda exige força política, né? Exige um canal de força com o próprio presidente da República. Então é um ponto de atenção, eu não tenho dúvida que é um ponto de atenção para o próximo ano. Muito bem, que ótima conversa aqui com a Aod Cunha, colunista do CNN Money. Aod, na semana que vem eu estou de folga, então eu te desejo muito obrigado e boas festas. Obrigado, Naka, para você também e para todos que nos assistem aqui na CNN Money. Até logo.